Partido Comunista Chinês detém dezenas de pastores em nova repressão a igrejas cristãs clandestinas. Perseguição religiosa liderada por Xi Jinping já está no radar de Marco Rubio. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. As chamadas igrejas domésticas desalinhadas à ditadura chinesa assustam um amigo de Lula que alega uso ilegal de redes de informação para prender pastores. Olha, esse argumento ele é muito bom, me lembra um certo país, me lembra algumas coisas. A gente vai entender tudo isso agora com o nosso queridíssimo correspondente internacional, que já está aqui no telão conosco, Ivan Kleber. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial a toda a nossa audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. Isso mesmo, Geisiane, a perseguição a cristãos na China vem aumentando exponencialmente neste ano de 2025, e sim, precisamos falar disso. O último episódio aí foi justamente a prisão de aproximadamente 30 cristãos, o detimento, como eles usam, não é? O termo, de 30 cristãos aproximadamente, incluindo um pastor importantíssimo ali na China. Isso teve uma reação do governo americano, a gente vai trazer aqui a repercussão. Tivemos declarações do secretário de Estado Marco Rubio, não é? Então o pastor Ezra Jin, que aparece aí, que gentilmente a nossa direção disponibiliza a imagem para a nossa audiência, ele foi detido. E olha só, eu consegui aqui algumas informações, Geisiane, que eu quero compartilhar com a nossa audiência, por causa justamente da acusação que pode ser colocada contra ele. Segundo o Xian Long, que é pastor da igreja Zion, que vive nos Estados Unidos, portanto ele não está mais na China, o pastor Ezra Jin pode ser acusado de disseminar ilegalmente informações religiosas online. Olha o nome técnico da coisa, eu até vou repetir aqui, Geisiane. Disseminar ilegalmente informações religiosas online. Ou seja, todo e qualquer padre ou pastor que fizer ali uma pregação, ou até mesmo ler um trecho da Bíblia, usando um dispositivo através da internet, pode ser detido pelas forças do Partido Comunista Chinês na China. Essa lei é recente e aparentemente o pastor aí foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser enquadrado nela. Nós também conseguimos, com um trabalho aqui com a direção, a notificação que o pastor recebeu, logo vai aparecer aí na tela. Isso, perfeito. Tá aí, essa é a notificação, então, que foi entregue ao pastor durante a operação ali que levou à detenção dele. Recentemente, não muito tempo atrás, coisa de 30 dias, ali também um grupo com 70 cristãos foi detido, Geisiane. E qual foi a acusação? Eles estavam simplesmente organizando clubes de leitura da Bíblia, eles gostariam de ler a Bíblia. Essa foi a acusação encontrada contra eles, e eu determinei um ponto em comum com a Coreia do Norte, Geisiane. Tanto na China comunista, do Partido Comunista Chinês, quanto na Coreia do Norte, a gente vê que os dois regimes, eles estão cercando mesmo quem faz a leitura da Bíblia, quem faz os estudos da Bíblia, quem desenvolve trabalhos em cima da Bíblia. Eu encontrei esse denominador comum, digamos assim, entre Coreia do Norte e China. É como se a Bíblia, Geisiane, fosse uma espécie de criptonita para os regimes, como a criptonita é para o Superman, a Bíblia seria para os regimes. E eu tenho aqui, então, a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre essa questão, que eu vou aqui trazer para a nossa querida audiência. Abre aspas para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam a recente detenção pelo Partido Comunista Chinês de dezenas de líderes da Igreja Sião, uma organização não registrada na China, incluindo o proeminente pastor Mingri Ezra Jin. Essa repreensão demonstra ainda mais como o Partido Comunista Chinês exerce hostilidade contra cristãos que rejeitam a interferência do partido em sua fé e optam por adorar em igrejas domésticas não registradas. Apelamos ao Partido Comunista Chinês que liberte imediatamente os líderes religiosos detidos e permita que todas as pessoas de fé, incluindo membros de igrejas domésticas, participem de atividades religiosas sem medo de retaliação. Fecha aspas. O secretário de Estado Marco Rubio, em suas redes sociais, declarou que os Estados Unidos condenavam essa detenção. Eu quero trazer aqui um paralelo
obviamente que em um contexto bem diferente da questão da Nigéria, que é muito grave também, estão literalmente matando os cristãos, na Nigéria, e essas duas questões se colocam uma pressão no governo brasileiro. Afinal de contas, o atual governo Lula está bem alinhado com a China, com a Nigéria. A gente teve também esse ano o vice-presidente Geraldo Alckmin assinando acordos lá com a Nigéria. Qual será o posicionamento do governo brasileiro, uma vez que o Brasil tem tantos, um país com tantos cristãos, e a gente vê essa perseguição lá na China, tanto a católicos quanto a evangélicos? O governo brasileiro vai ficar de braço cruzado? Porque, se não me engano, a Geisiane vai me corrigir, o Lula já começou a frequentar igrejas aí, né, em vista das eleições do ano que vem. Por que ele não usa a influência dele? Eu sei que isso não vai acontecer, mas nós devemos pressionar o Lula para que ele use a influência dele, por que não? Para defender os cristãos, ou ele só quer o voto dos cristãos? Ele não quer defender os cristãos quando ele pode, né? Quando é a hora de pegar o voto, ele vai na igreja. E como é que fica, então, na hora de se posicionar perante essa perseguição? Repito, em um contexto diferente, que acontece tanto na Nigéria quanto na China. Geisiane, eu devolvo para você. Interessante, Ivan Kleber, que a Janja, né, também está junto ali, sempre frequentando missas e cultos, e sequer o sinal da cruz a Janja sabe fazer direito. Agora, eu trago aqui os nossos comentaristas aqui para a gente começar a fazer o nosso bate-bola com o nosso queridíssimo Ivan. Eu acho bastante emblemático o dia de hoje, essa notícia sair, porque o julgamento do Núcleo 4 está acontecendo agora no nosso país, e a grande acusação contra o Núcleo 4 é que é o núcleo da desinformação. E eu vou ler de novo aqui para nossa audiência o que esses cristãos lá da China estão sofrendo. A acusação contra eles é de disseminar informações religiosas online, uso ilegal de redes de informação. Então, é praticamente o mesmo argumento, com a diferença só que um é um argumento mais religioso e o outro não. É a mesma coisa, e os nossos ministros adoram o regime chinês. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Sua pergunta. Vou aproveitar e colocar o termo que o Gonê disse, tá? Ele pôs, até anotei aqui, ó, abre aspas para o Gonê: uso de estrutura do Estado contra o sistema eleitoral. Fecha aspas. É muito parecido, só que a diferença é que na China eles estão contestando uma religião. Aqui no Brasil, será que urna eletrônica virou, né, religião? Bem-vindo, então, Ivan Kleber. Gostaria de fazer uma pergunta direta e reta. O que o Marco Rubio pode fazer? Porque a gente já está na torcida para que ele possa fazer alguma coisa. Então, doutora Fabi, sempre uma alegria compartilhar a tela da Revista Oeste aqui com você. Sim, o governo americano não está de braços cruzados. Nós temos a informação de que o senador Ted Cruz, ele já apresentou um projeto de lei no Senado americano para impor sanções a autoridades na Nigéria que, digamos assim, não estão fazendo o que deveriam fazer para coibir essa violência contra cristãos naquele país. Nesse contexto, a gente pode também incluir a China e, eventualmente, os Estados Unidos podem impor, sim, sanções à China, a autoridades chinesas ligadas a este comportamento. E também a mesma coisa vale, né, como eu disse, para a Nigéria, e não vai ser muito difícil expandir isso para outros países. Sobre a informação que vocês trouxeram agora do Gonê e tudo mais, só para fazer um paralelo, para as pessoas entenderem a gravidade da coisa que está acontecendo na China, o Frei Gilson, se tivesse fazendo as pregações que ele faz ali nas redes sociais na China, ele poderia ser preso. Estou aqui citando o exemplo do Frei Gilson. Estou falando de China. Obviamente que eu presumo que no Brasil a gente está numa situação bem diferente. Não vai acontecer nada com o Frei Gilson. É apenas um exemplo. Poderia ser também com algum pastor que fizesse a sua pregação ali online, até mesmo o devocional compartilhado em grupos, dentro desse contexto aqui da lei chinesa, poderia levar alguém a ser detido e ter que dar explicações. O fato é, a gente precisa voltar aqui, nós não podemos nos calar. Tem pessoas que estão sendo detidas pelo simples fato de se reunir na casa de uma pessoa, em 6, 7 pessoas ali, pegar um trecho da Bíblia e ler esse trecho e fazer o estudo ali da Bíblia. Isso é muito grave e, repito, à medida que o governo brasileiro se aproxima da China, esse é um ponto que nós devemos sempre trazer aqui e pressionar o governo brasileiro
pelo menos para que se pronuncie sobre essa perseguição que acontece na China e na Nigéria, e por que não, dando voz aí às ações do Marco Rubio e também do senador Ted Cruz. Gesiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.